Rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Vou ler outros versículos aqui. Salmos 51:10 diz assim: Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Ezequiel 36:26 diz assim: Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e, em troca, darei um coração de carne. Ezequiel 11:19 diz assim: Darei a eles um coração não dividido e porei um novo espírito dentro deles. Retirarei deles o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. E aqui Provérbios 4:23, que seria o principal versículo da noite, que diz assim: Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Amém? Vou ler mais uma vez, Provérbios 4:23. Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Hoje o Senhor quer falar conosco exatamente sobre o nosso coração. O Senhor quer tratar com a gente sobre os nossos sonhos, sobre os nossos sentimentos. E eu não sei o que você tem pedido para Deus. Eu sei o que eu tenho pedido para Deus. Eu sei quais são os meus sonhos. Eu sei o que o Senhor tem falado comigo. Só que muitas vezes nós pedimos para Deus, só que nós não conseguimos viver aquilo que pedimos e nem sempre no momento que pedimos. E eu não sei você, mas você já parou para pensar que existem pessoas que elas não vivem a plenitude de Deus? Existem pessoas que não têm acesso ao que Deus tem. Você há de convir comigo que Deus tem o melhor para nós. E Deus, sendo o nosso Pai, Ele nos corrige, mas Ele também tem prazer em nos abençoar. E a partir do momento que Deus é o dono do ouro e da prata, Deus criou os céus e a terra, Deus criou tudo que a gente pode ver, pode contemplar, eu tenho certeza que Ele é poderoso o suficiente para nos abençoar daquilo que nós pedimos, e muito mais daquilo que nós pedimos, pensamos ou sonhamos. Só que muitas vezes nós olhamos para a igreja e muitas pessoas não conseguem ter acesso a essas bênçãos de Deus. E hoje o que nós vamos falar é exatamente isso. O que você tem acessado de Deus? E isso reflete intimidade com Deus, porque muitas vezes a pessoa não ter acesso àquilo que Deus tem, não significa que a pessoa está longe de Deus. Você não ter acesso, não viver o que Deus tem, as promessas de Deus, os seus sonhos em Deus, não ser realizados, não significa que você está longe de Deus. Porque muitas vezes estamos próximos de Deus, falamos com Deus, estamos na igreja, estamos crentes, cristãos, mas não estamos acessando o que Deus tem para nós. E é exatamente esse ponto que entra no nosso coração. Porque o acesso às coisas de Deus, ele está ligado exatamente ao nosso coração. O resultado das promessas e dos sonhos realizados em Deus, ele está ligados muitas vezes ao nosso coração. E aí,
Quando nós não percebemos isso, nós deixamos de ter acesso. Por quê? Porque muitas vezes o inimigo das nossas almas, muitas vezes nós mesmos, as nossas convicções, os nossos pensamentos, as nossas teses, o nosso entendimento, muitas vezes nós achamos que fazemos, só que dentro do nosso coração existem algumas situações mal resolvidas, seja ela perdão, seja ela um ressentimento, seja ela uma dor, seja qual situação for, que dentro do nosso coração está mal resolvido. Enquanto nós não resolvermos essa situação, ou essas situações, nós não temos acesso ao que Deus tem para nós. Muitas vezes as coisas não acontecem, por quê? Porque nós não percebemos. E aí nós entramos por essas portas, e nós falamos de Deus, e nós louvamos a Deus. As nossas atitudes, muitas vezes, mascaram as nossas realidades. As nossas atitudes, muitas vezes, ela não condiz com o que está dentro do nosso coração. E dentro do nosso coração, é só Deus que contempla. E aí, por conta disso, o resultado é não ter acesso àquilo que Deus tem para nós. E o testemunho da Tiara aqui foi um testemunho que, para mim, foi uma confirmação de Deus. Porque quando ela testemunhava aqui, que ela falou da Pietra, Deus falou assim para mim: é isso. Se você perguntar para a Pietra se ela tem algo ruim dentro do coração, se tem algo entulhado no coração dela, mágoa, ressentimento, perdão, nada disso tem no coração dela. E quando tem um coração limpo diante de Deus, Deus responde de forma imediata. Só que nós adultos não entendemos isso. E aí, muitas vezes, nós achamos que o nosso coração está tudo certo. Nós não damos, muitas vezes, mão à palmatória para dizer: Deus, eu preciso de ajuda dentro do meu coração. Deus, no fundo, o meu coração ainda tem algo que o Senhor precisa limpar. No fundo, dentro do meu coração, eu preciso que o Senhor faça uma varredura. Muitas vezes, nós não entendemos e nós não queremos que o Senhor faça isso. E aí nós tentamos mascarar. E aí nós mascaramos com atitude dentro da igreja. Só que as nossas atitudes muitas vezes mascaram a nossa realidade, mas as nossas reações muitas vezes mostram quem nós somos. E aí o que acontece? Nós mascaramos com atitudes a nossa realidade, só que no momento de reação nós mostramos quem somos. E aí acende um alerta: nossa, você viu? Foi uma reação, é instinto. Não. Isso é reflexo de um coração que precisa ser renovado, de um coração que precisa ser limpo. E aí, quando nós não enxergamos isso, as nossas reações muitas vezes mostram quem nós somos de verdade. Aqui, dentro da igreja, somos todos cristãos, mas quando pisa no calo, aí nem sempre somos cristãos. E aí as nossas reações demonstram que ainda dentro do nosso coração tem algo que o Senhor precisa trabalhar, tem algo que o Senhor precisa limpar. Eu não sei o que você tem pedido para Deus, eu não sei o que você tem orado a Deus, mas hoje o Senhor nos trouxe aqui nessa noite para Ele falar para mim e para você, que muitas vezes o que você tem pedido não tem se concretizado, porque você ainda não enxergou que dentro do seu coração ainda há algo que Ele precisa limpar. Que dentro do seu coração, e você tenta dizer para você mesmo: não, mas isso não tem nada a ver, não, mas isso eu já superei. Só que quando você lembra, te dói, e se dói, não é cicatriz, é ferida. Continua sendo uma ferida. E se continua sendo uma ferida é porque não está curado. E se não está curado, Deus não tem como operar. E aí, nós nos tornamos amargos por dentro. Nós não nos tornamos amargos por dentro sem perceber. E quando nós entramos por essas portas, em vez de nós sermos cristãos, nós nos tornamos religiosos. Nós estamos aqui todo domingo, nós estamos aqui toda quinta, nós estamos aqui toda terça, mas na nossa vida nada acontece.
Não funciona. Não funciona. Então hoje é noite do Senhor limpar os nossos corações. Eu não sei o que tem te prendido, mas hoje o Senhor te trouxe aqui porque Ele quer limpar o seu coração, Ele quer limpar o meu coração. Eu não sei o que tem te prendido até hoje, mas os sonhos de Deus ainda estão de pé para nós. Os sonhos de Deus ainda vão ser concretizados. Só que, veja, o Senhor me levava para José. José, ele chegou aonde chegou, exatamente porque no coração dele ele não guardava a mágoa de ninguém. Fizeram o que fizeram com José, mas em nenhum momento o seu coração ficou cheio de mágoa, de tristeza, de rancor, de ódio. E quando nós não deixamos isso ficar dentro do nosso coração, o resultado é, José se tornou governador. Então, é natural as coisas acontecerem ao passo que os nossos corações estiver limpo. Que nós entrarmos por essas portas e realmente nós adorarmos a Deus. E aí, quando o nosso coração está limpo, nós começamos a ter outro tipo de visão diante de Deus. Outro tipo de situação. Porque José, ele sabia onde ele queria chegar. José sabia onde queria chegar. E não importou o processo. Em todas as fases, José, ele foi passando fase por fase. Fase por fase. E aí quando nós não limpamos os nossos corações, nós ficamos travados em algumas fases, em alguns processos da nossa vida que não vai. E aí quando não vai, você começa a ficar para baixo. Você começa a olhar e falar assim, quer saber? Acho que isso não era para mim não. Quer saber? Eu acho que eu nasci para ser assim mesmo, sabe? Eu acho que eu nasci para passar dificuldade. Eu acho que eu nasci para tal coisa. Na verdade, eu acho que o que Deus tem e o que Ele falou que tem, ou o que eu sonho, eu acho que não é para mim. Deixa eu te dizer algo da parte de Deus nessa noite. Se Deus te permitiu sonhar, Ele vai te permitir chegar. Se Deus te permitiu sonhar, Ele vai te permitir chegar. Só que depende muito mais de você do que de Deus. Você enxergar as situações. Eu já contei um testemunho aqui. Eu tinha uns 9 anos de idade. E meu pai trabalhava. E a dona da empresa, o dono da empresa tinha uma BMW. E uma vez eu andei nesse carro junto com o meu pai. E eu tinha uns 9 anos de idade. E eu andei e eu falei assim, olha, para mim mesmo. Falei, nossa, um dia eu vou ter um carro desse. Um dia eu vou ter um carro desse. Um carro desse vai ser meu. Eu vou ter. Com 9 anos de idade. E aí quando eu comprei a minha primeira BMW 0, quando eu entrei no carro, que eu sentei, Deus me fez lembrar daquele momento. Ele falou assim, ó, aquele seu sonho, eu ouvi, e hoje eu estou te dando. Só que para isso, existiu todo um processo que o Senhor teve que realizar na minha vida. Existiu todo um caminhar que eu não, em nenhum momento eu deixei de acreditar naquilo que Deus tinha para mim. E existem situações nas nossas vidas, e muitas vezes a igreja tem se parado exatamente por conta das circunstâncias que não são boas, por conta da situação adversa. Eu não sei o que você tem passado na sua vida. Eu não sei qual adversidade você está enfrentando. Só que muitas vezes essa adversidade tem feito você parar. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer, a adversidade não pode te parar. E ela está te parando porque você ainda está com um coração que tem resquícios aí de algo que eu não quero. Tem algo aí que está impedindo de você prosperar, está impedindo de você avançar. Enquanto isso estiver dentro do seu coração, você não vai avançar. Você não vai andar. E quando nós limpamos o nosso coração, o Senhor começa a nos dar visões totalmente diferentes daquilo que nós estamos, quando nós estamos com o coração impuro, com o coração sujo, com o coração entulhado. E aí nós começamos a ter uma visão de águia e não uma visão de galinha. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos lembrar que nós muitas vezes somos comparados à águia na Bíblia.
O Senhor quer que nós venhamos a voar alto. Só que nós não estamos conseguindo passar do teto. Muitas vezes nós olhamos movimentos que nós olhamos e falamos assim: nossa, que legal. Mas acho que isso não é para mim. Nós somos capazes. Porque quem nos capacitou foi Deus. Só que muitas vezes nós olhamos a nossa situação e falamos assim: não, mas para nós é impossível isso. Isso eu não consigo. Você consegue. Eu consigo. Nós conseguimos. Só que basta a gente acreditar. Basta a gente deixar de lado tudo aquilo que traz a gente que leva a gente para trás. Hoje entrega seu coração para Deus e fala: Deus, faz uma varredura. Faz o que tem que ser feito. Limpa ele por inteiro. Porque eu quero voltar a ter uma visão de águia. Eu quero voltar a enxergar algo que eu não enxergava. E eu fiz aqui algumas anotações. E isso me chamou muita atenção. E eu coloquei aqui algumas anotações em relação à águia. Aqui a águia, ela voa alto. O caminho de águia é no céu. O caminho da águia é no céu. Ela não foi criada para viver arrastando-se nos vales da vida e nas depressões da terra. Deus a criou para as alturas. Ela não é como um iambu, presa fácil, que vive levando tiro na asa porque só voa abaixo. Águia voa em linha reta, como uma flecha, um projétil. Seu voo não é em círculo e nem sinuoso. Águia voa na dependência do vento. Os cientistas descobriram que suas asas são enormes, desproporcionais com relação ao tamanho do seu corpo. Por quê? Em tudo Deus tem um propósito. A águia, pelo fato de fazer voos muito altos e longos, não poderia ruflar as asas como o beija-flor. Se cansaria muito e não poderia ficar no ar por muito tempo. Por isso ela precisa de asas grandes e fortes. Assim, quando ela galga as maiores alturas, simplesmente abre suas asas e, planando, deixa que a força do vento a carregue. A águia tem visão integral. Ela enxerga em todas as direções, ângulos e perspectivas. A águia tem pleno discernimento. A visão é um dos prodígios mais fantásticos e extraordinários da criação. A águia não aceita viver cativa. Ela ama a liberdade, tem intimidade com as alturas, não sabe viver em cativeiro, não consegue viver em gaiolas. Ela morre, mas não fica cativa. Ela não aceita outra condição para a sua vida que não a liberdade. Os que esperam no Senhor são como águia. Nós fomos chamados para a liberdade. Aqui algumas características da águia. E que, na verdade, se você parar para pensar, é isso que o Senhor quer de nós. A águia, em determinado momento, e quando ela vê que ela está passando por alguma dificuldade, entre chuva, tempestade, o que ela faz? Ela sobrevoa, ela voa acima das nuvens, porque lá é um lugar de paz e é um lugar onde há sol, e a tempestade fica debaixo dela, as nuvens ficam debaixo dela. Muitas vezes é isso que o Senhor quer de nós, que nós venhamos a entender que nós precisamos voar alto, só que muitas vezes nós nos contentamos em ficar debaixo da tempestade. Por muito tempo, você e eu ficamos por debaixo da tempestade. E aí, as coisas não acontecem, você não tem paz. Você não gera resultado. E quando você não gera resultado, você fica desmotivado, porque nós somos seres humanos. E quando você fica desmotivado, cada dia mais é um passo para trás. Quando, na verdade, o Senhor nos chamou para voar e voar alto. Porque Ele quer nos mostrar que somos capazes. Nós somos capazes. Em determinado momento, a águia é necessário que ela faça toda uma troca de pena, de bico, de unha. E isso dura em média 150 dias. Estudos dizem isso. 150 dias. E quando isso acontece, ela vai para uma montanha, para um penhasco alto, e lá ela fica, até que isso ocorra. Ou seja, todo esse período, ela passa lá no alto. É o momento dela. E aí, quando essa troca acontece, a pena, o bico, a unha,
Aí começa a crescer um novo bico, nova unha, nova pena, tudo muito mais forte. E aí é hora dela voltar de novo. É hora dela voltar e dela fazer o que ela tem que fazer. Só que esse período é um período de dor para a águia. Então o que o Senhor quer que nós venhamos a entender nessa noite? Que períodos de dores não significa que nós fomos derrotados. Períodos de dores, eles têm que ser passageiros. Se não são passageiros, existem algo a mais do que esse período. Existe algo no nosso coração. Algumas de nossas convicções, Deus não está de acordo. Algo que tem dentro de nós que só o Senhor enxerga, não está indo na mesma mão daquilo que Ele tem para nós. E aí nós não conseguimos sucesso, nós não conseguimos entender as coisas de Deus, nós não conseguimos ver as coisas caminharem da forma como nós pensamos e gostaríamos que caminhasse. E o Senhor nos chamou para vencer. Pare de ouvir palavras que não faça você pensar de outra que faça você pensar de outra forma. O Senhor te chamou para vencer, porque quem capacita é Ele. Quem nos capacita é Ele, e Ele não nos chamou para ser derrotado. Da mesma forma que muitas vezes nós olhamos aí fora e vemos pessoas, vemos situações que nós falamos assim, nossa, que bacana, que legal, mas acho que isso não é para mim, é para você. Porque o Senhor tem o melhor para nós. Não aceite menos que o melhor, porque Deus é o melhor. Deus é o melhor. Se você não está vivendo o melhor de Deus, é porque tem algo na sua vida que está te impedindo de viver o melhor de Deus, porque Deus sempre tem o melhor para nós. Existem situações que vamos passar, dificuldades que vamos passar, existem situações sim. Existem situações sim, como todos os homens aqui, a maioria deles na Bíblia. Nós vemos histórias, situações aqui na Bíblia de situações, Jó, próprio José, só que são fases, não dura para sempre. O Senhor quer que nós venhamos a levantar a cabeça hoje, sair por essas portas e ter a certeza que Ele é conosco, ter a certeza que Ele vai nos dar a vitória, e ter a certeza que os seus sonhos, as promessas que Deus tem na sua vida, elas ainda estão de pé, independente daquilo que você está vendo hoje. Só que muitas vezes você não acredita, você mesmo não acredita em você. É engraçado que nós falamos muito de milagre. Nós falamos que Deus é um Deus de milagres, Deus faz, Deus não sei o quê, Deus é o Deus do impossível, só que nós fazemos de tudo para não depender de um milagre. Nós falamos tanto de milagre, mas nós fazemos tudo para não depender de um. Olha como o ser humano é. Se você parar para pensar, você tem a certeza do Deus de milagre ou você não tem a certeza? Porque a partir do momento que nós fazemos algo que vai de encontro daquilo que nós venhamos a falar, algo está errado. E aí é onde eu volto para as reações. Muitas vezes as nossas atitudes mascaram a nossa realidade. E aí você vem aqui e você fala de um Deus de milagre. Só que você faz de tudo, a sua reação é fazer de tudo para não depender de um. Então as suas atitudes mascaram a sua realidade, mas as suas reações demonstram quem você é. E é isso que o Senhor quer nos tratar conosco nessa noite. Da mesma forma que Ele fez na vida da Pietra, Ele quer fazer na nossa, de forma imediata. Só que nós não entendemos ainda isso. Nós não entendemos. E muitas vezes nós achamos que vir no culto no domingo, ou na quinta, ou na terça, está tudo certo. E não está tudo certo. É muito mais que isso. Qual é o propósito de Deus nas nossas vidas? Você já conseguiu enxergar o que Deus tem para você? E cá entre nós, você acha que Deus tem para você o culto de domingo ficar sentado na cadeira?
A vida com Deus não se resume somente aqui. Aqui é uma base onde nós, que somos soldados de Cristo nessa terra, aqui é a base para a gente vir e pegar tudo aquilo que a gente precisa para sair lá fora, para a batalha. E muitas vezes, quando nós chegamos aqui na nossa base, muitas vezes nós saímos da mesma forma que entramos. E sabe por que isso? Por causa do nosso coração que não muda, do nosso coração que não está limpo. E aí nós vamos para a batalha e nós somos feridos lá fora. E aquela ferida que é realizada lá fora, você traz aqui para dentro e você não consegue curar. Porque na verdade você só foi ferido porque você já está vulnerável. Por conta do seu coração que ainda não está limpo. Por conta de tanta pancada que você vem tomando na vida. Você levanta de uma, mal levanta de uma, você cai de novo. Mal levanta de uma, você cai de novo. E o Senhor te diz nessa noite, até quando você vai querer ficar tomando paulada? Até quando você quer levantar e cair, levantar e cair, levantar e cair? Hoje é noite de mudança do nosso coração. Hoje é noite de começar a gerar os resultados que Deus tem para nós. Hoje é noite de começar a gerar os sonhos que você sempre sonhou. Hoje é noite de começar, inicia um novo processo na minha e na sua vida nessa noite, que é o que o Senhor quer tratar. Hoje inicia um processo de limpeza dentro do seu coração, porque através dessa limpeza, o Senhor vai começar a tratar, e os resultados vão ser como foi o da Pietra. Pediu aqui, e Jesus entrega ali. É na hora. É isso que Deus tem para nós. É essa plenitude, é ter acesso ao que Ele tem. Ele é o dono de tudo, e eu tenho certeza absoluta que Ele tem prazer em nos dar. Só que não tem condição da forma como muitas vezes nós estamos. Só Deus sabe como se encontra o seu coração. Só Deus sabe o que você passa. Muitas vezes nós estamos sentados aqui, mas só Deus conhece o nosso coração. E nós tentamos de alguma forma mascarar isso até para Deus. Não, mas isso não tem nada a ver, isso aí já passou. Não, não passou. Não passou. Até quando você vai deixar essa ferida aberta ficar te impedindo de viver a plenitude de Deus? Até quando essa ferida que está te machucando todos os dias, ela vai ficar te incomodando? Até quando? Isso depende de você, isso depende de mim, não depende de Deus. Deus já nos entregou o que é melhor. Deus, Ele já tem para nós. É nós que não estamos recebendo. É nós que não estamos recebendo. Vamos parar de sermos, entre aspas, religiosos. Vamos parar com isso. Nós somos o espelho de Cristo aqui nessa terra. As pessoas têm que ver em nós o agir de Deus. E se Deus não está agindo nas nossas vidas, como que nós pregamos? E aí eu falo para você que não é questão de que Deus precisa agir em todas as áreas da nossa vida, não. Mas as pessoas precisam enxergar que Deus age na nossa vida. E muitas vezes Ele não tem agido, sabe por quê? Porque falta atitudes nossas. Atitudes nossas com Ele. E aí, nessa questão, engraçado que o Senhor esses tempos agora atrás, eu falando com Deus, eu falei assim, Senhor, eu sou tão grato por tudo que o Senhor já fez na minha vida, por tudo que o Senhor faz. Eu queria entender e saber o que eu preciso e o que eu posso fazer mais. Porque hoje é exatamente o que diz a Bíblia. Não sou eu quem vivo, mas Cristo vive em mim. E eu preciso viver isso. Eu preciso fazer isso. E as pessoas precisam enxergar na minha vida isso. O que eu preciso fazer? E aí, eu orei,
E aí o Senhor falou assim para mim: você quer fazer mais? Eu falei: eu quero. Eu quero porque eu sei que eu tenho um propósito, eu sei que eu tenho um chamado. E eu sei que o Evangelho não se resume só na igreja, e fora da igreja também. A igreja é essencial para que nós venhamos aqui a repor, chegar aqui e ser reabastecido. A nossa conexão com Deus. E isso é o nosso combustível para a gente sair lá fora e poder guerrear. Isso é claro na minha vida. Só que o que eu falava para Deus é o seguinte: mas Deus, não adianta eu ir na igreja, me encher e guardar. Eu quero fazer algo que eu veja que o Senhor está movendo. E Deus colocou no meu coração, e eu até conversei com o Felipe, eu comecei um projeto particular na minha vida. E o Senhor falava assim para mim: então faça para que eu te chamei. E o meu testemunho, que o Senhor fez eu passar na minha vida, e Ele colocou no meu coração de começar a reunir empresários, só empresários, para falar o que Cristo fez na minha vida, como Ele fez, da forma com que Ele fez, como Ele mudou a minha vida, como Ele mudou a empresa que Ele me deu. E o Senhor colocou isso no meu coração. Eu falei: é isso, Deus, eu vou fazer. E aí, semana passada, tivemos uma reunião com alguns, começamos em 5, e eu tenho certeza absoluta que Deus vai agir. E num curto espaço de tempo, eu tenho certeza que vão ser muitos. Muitos. É isso que Deus nos chamou. Eu estou contando isso porque isso é um testemunho meu, é o que eu estou vivendo. Mas eu tenho certeza que cada um de vocês, Deus tem um chamado. Cada um de vocês vive em algum lugar. Cada um de vocês tem o pessoal, seja na faculdade, na escola, no trabalho, enfim, na vizinhança. Deus quer usar a vida de vocês, não só aqui dentro da igreja. Só que nós precisamos acreditar que isso é possível. E aí nós temos que nos colocar à disposição. E aí eu falo para você: poxa, qual é a minha vontade? A minha vontade é que isso alcance milhões de empresários. Só que essa é a minha vontade. Se for a de Deus, amém, vai acontecer. Se não for a de Deus, o meu melhor eu vou fazer. Porque foi para isso que Ele me chamou. Foi para isso que Ele me chamou. E eu venho aqui, eu me abasteço, e eu vou para fora, e eu vou fazer o que Ele pediu para eu fazer. Então eu volto para a base, eu me abasteço, pego as minhas munições e vou para a guerra. É isso que a gente precisa fazer. Gerar resultados. Só que muitas vezes nós não geramos resultado porque o nosso coração está sujo. A gente não consegue gerar resultado para a gente. Como que nós vamos ser espelhos de Cristo lá fora, se nós não conseguimos ser espelhos para nós? Muitas vezes nós olhamos no espelho e falamos assim: poxa, eu não sou quem eu gostaria de ser. Muitas vezes você não acredita em você mesmo. E hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer: não, eu te chamei para voar. Eu te chamei para ser águia, eu não te chamei para ser galinha. Eu não estou perguntando em qual fase da sua vida você está. Eu não estou perguntando isso. José foi jogado numa cisterna, mas nem por isso ele deixou de ser governador. O resultado foi gerado. Existem processos, só que nós precisamos acreditar nos processos de Deus. Qual é o processo que o Senhor está colocando na sua mão? E qual é o resultado que será gerado através desse processo? Você já tem em mente qual é o resultado que o Senhor quer gerar nesse processo que você está vivendo hoje? Para que Deus te chamou? Para que você está passando o que você passou? É só para você? Você acha que Deus te levantou? Você acha que Deus está falando que você é capaz? Você acha que Deus está te dizendo que você foi chamado para vencer e que em Cristo você é mais que vencedor, para você guardar suas experiências somente para você? E aí, quando nós falamos, muitas vezes nós subimos aqui
e contamos os nossos testemunhos. Só que contar testemunho para quem é cristão é simples e fácil, irmão. Todos nós aqui temos testemunho. Todos nós temos testemunho. É simples e fácil. Os nossos testemunhos têm que ser dados lá fora também. Não é só aqui dentro. E eu lembro que, engraçado que, quando o Cacá testemunhava aqui semana passada, e ele falava assim, quando eu comecei a entender que não era eu, mas era Cristo. E muitas vezes eu tentava fazer com a força do meu braço, achava que era eu, e achava que quando tinha algum problema, eram as pessoas que criavam um problema, e aí eu comecei a enxergar que o problema era eu. Ele falando no testemunho. E eu sentado ouvindo aquilo, e Deus me fez lembrar de uma situação, e Deus falou assim, você está vendo como eu mudo os corações? Aí eu falei, por que, Deus? E aí ele me fez lembrar de um papo de homens que teve aqui, e nós conversávamos, e aquele papo de homem eu ministrei. E aí teve uma hora que o Senhor pediu para eu falar assim para ele, Cacá, não é o que você quer, é o que Deus quer. Enquanto você não se encaixar nos moldes de Deus, Deus não vai fazer. Não é o que você quer e como você quer. Não é da forma que você quer, é da forma como Deus quer. Ou você aceita, ou você não vai receber. Deus me fez lembrar desse dia. E quando ele testemunhava aqui, Deus falava no meu coração, você viu como eu mudo os corações? É só a pessoa deixar. Hoje, eu limpei. E quando eu limpei, eu fiz. Deu testemunho do apartamento dele. Esse é o segredo. É isso. Quando Deus começa a limpar, Ele começa a agir. E os resultados começam a ser notórios para todo mundo. E quando ele falava aqui do apartamento dele, na hora que Deus falou isso para mim, aquilo entrou uma alegria no meu coração. Eu falei, é isso, Deus. E Deus falava assim, eu limpei. Agora ele está apto para receber. E agora eu dei. Ele entendeu. Ele entendeu. E ele deixou eu limpar. E agora que ele está limpo, eu vou gerar o resultado. Sabe por quê? Porque agora ele está pensando como águia e não como galinha. Porque o coração sujo atrapalha a sua visão. O coração sujo, o coração entulhado, com sentimentos ruins, com perdão que, para ser liberado, sentimentos ruins, isso faz com que você fique girando em círculo e nada acontece. Agora, quando Deus limpa, o resultado é imediato. É rápido. Porque é assim que o nosso Deus faz. Independente da circunstância. Então, tudo aquilo que você tem pedido, se tem algo que você ainda não recebeu, hoje é noite de você dobrar o seu joelho e falar assim, Deus, o que precisa ser limpo dentro do meu coração para que eu possa receber? O que precisa ser limpo do meu coração, dentro do meu coração, para que eu possa ter uma visão de águia? Para que eu possa alçar voos maiores? Porque chamado você tem, propósito você tem, falta ajustes, são pequenos ajustes que nós seguramos, protelamos as nossas bênçãos. Entenda uma coisa, o propósito de Deus, o chamado de Deus para mim e para você, vai muito além dessas paredes, vai muito além. Só que acho que o que você não entendeu ainda é que Deus está tratando com você. E Ele quer tratar com você primeiro. Só que você precisa reconhecer a necessidade desse tratamento de Deus. Não adianta mascarar a realidade com atitudes. Não adianta falar bonito, cantar bonito, não adianta nada disso, porque Deus conhece lá dentro do nosso coração. Então hoje o Senhor te trouxe aqui para te dizer assim, olha, cantar, louvar, pregar, testemunhar, assiduidade na igreja, eu vejo além disso. Então, se tem algo que você tenta mascarar até hoje, hoje é noite de você rasgar o seu coração para Deus e falar, Deus, limpa tudo.
Eu sei que ainda lá no fundo do meu coração existe algo que o Senhor precisa limpar. Então hoje é noite de você liberar tudo aquilo que o Senhor tem pedido para você liberar. Porque através de uma atitude dessa, você vai contar um testemunho como o Cacá contou, você vai contar um testemunho como a Tiara contou da Pietra, você vai contar testemunhos atrás de testemunhos, porque você vai liberar, você vai autorizar a Deus começar a gerar os seus sonhos. Que é o que Ele mais anseia, é ver sorriso em todos os nossos rostos. Sabe aquele sorriso que você, não aquele sorriso que você dá superficial, mas Ele quer o sorriso que saia de dentro do seu coração. Porque muitas vezes nós estamos sorrindo por fora, mas estamos chorando por dentro. E hoje o Senhor te diz nessa noite, não foi para isso que eu te chamei. Não foi para sorrir de forma superficial, pelo contrário, foi para sorrir do coração. Quando você sorrir, você vai sorrir de algo que realmente você vai ver a mão de Deus. E você vai sorrir porque o seu coração aqui dentro vai estar sorrindo. Não é somente a sua boca que vai sorrir. Porque o que tem mais acontecido no meio de nós são pessoas dentro da igreja sorrindo por fora, mas destruídas por dentro. E hoje o Senhor nos trouxe aqui para nos falar que Ele quer mudar essa história nas nossas vidas. Para que os nossos sonhos sejam realizados. E para que nós venhamos a voar, e voar como águia. Porque é isso que Ele tem para nós. Acredite no propósito de Deus. Acredite que você e eu somos capazes. Acredite que a sabedoria dEle é conosco. Ele nos dá sabedoria. Pare de subestimar pelo momento que você está vivendo. Muitas vezes você, pelo momento que você está passando, você subestima você mesmo e você quer subestimar a Deus. Pelo momento que você vive. O momento que você vive não é o que te define. O momento que você está passando não é o momento que está te definindo ou que vai te definir. O momento que você está passando é para amadurecimento, porque o que é melhor, coisas grandes ainda estão por vir. Acredite e creia que você é uma escolhida de Deus, é um escolhido de Deus para viver milagre, para viver coisa grande. Não se subestime, não acha que não é para você, pelo contrário, é para você sim. É para você sim. Você vai vencer sim. Você é escolhido sim, as promessas estão de pé sim, os sonhos estão de pé sim, está tudo dentro do controle de Deus. Somente rasgue o seu coração nessa noite, para que Ele possa fazer a limpeza, que o demais Ele vai continuar fazendo. Eu vou chamar, é a Daiane ou a Thaís que vai louvar? Eu vou chamar elas para louvar a Deus, louvar o Senhor e... eu agradeço a oportunidade, fique com essa palavra. Saiba que vocês são como águia. Você quer falar? Saiba que vocês são como águia na mão do Senhor. Não subestime pelo momento que você está vivendo. O momento que você vive não te define. Amém? Quer falar para mim? Eu agradeço a oportunidade. A paz. Só complementando o que o Fernando falou aqui, a minha esposa sabe que a águia é um dos animais que eu mais aprecio, tá? E assim, pardais não voam com águias. Eu creio que aqui não tem nenhum pardal, todos somos águias, por mais que sejam filhotes ou mais experientes, tá? E eu queria ler uma coisa aqui sobre, só como o que o Fernando falou sobre as águias, tá? As águias voam sozinhas e em grandes altitudes. Não voam com pardais, corvos ou outros passarinhos. Fique longe de pessoas de mente estreita, daqueles que o derrubam. A águia voa com as águias. Fique em boa companhia. As águias têm uma visão precisa. Têm a capacidade de se concentrar em qualquer coisa, até 5 quilômetros. Independente dos obstáculos. A águia não se moverá da presa até que a pegue. Tenha uma visão e mantenha um foco, independente dos obstáculos.
e você será bem-sucedido. As águias amam a tempestade. Quando as nuvens se juntam, a águia fica excitada e usa o vento da tempestade para subir mais alto. Uma vez que encontra o vento da tempestade, a águia usa a forte tempestade para se elevar acima das nuvens. Isso dá à águia a oportunidade de deslizar e descansar suas asas. Enquanto isso, todos os outros pássaros estão escondidos nos galhos e folhas da árvore. Enfrente seus desafios, sabendo que eles o farão sair mais forte e melhor do que você era. Podemos usar as tempestades da vida para nos elevar mais alto. O sucesso não tem medo de subir mais alto. Os candidatos não têm medo de desafios. Eles os apreciam e os exploram com lucro. Quando a águia envelhece, suas penas ficam fracas e não podem aguentar tão rápido e tão alto quanto deveria. Isso a deixa fraca e pode matá-la. Então ela se retira para um lugar distante nas montanhas. Lá ela se arranca as penas fracas do corpo e quebra o próprio bico e as garras contra as rochas, até ficar completamente num processo muito sangrento e doloroso. Depois permanece nesse esconderijo até desenvolver novas penas, novos bicos, novas garras. Depois voa mais alto do que antes. Às vezes temos que nos livrar de um velho hábito. Não importa o quão difícil seja, deixar de lado as coisas que pesam sobre nós ou que não agregam valor às nossas vidas. Então a mensagem que eu queria deixar é que assim, os pardais e os passarinhos voam numa certa altura. Porém, a águia, ela consegue voar além disso, ela consegue voar além da tempestade e além das nuvens, porque é o único pássaro que consegue aguentar baixas, como é que eu posso dizer, pouco ar, vamos dizer assim, tá? Então, esse processo, como o Fernando falou, realmente ela acontece, né? Ela quebra o próprio bico para se fortalecer. E eu acho que todos aqui, como eu já disse, todos aqui somos águias e podemos voar todos juntos, tá? E essa é o que eu gostaria de agradecer a oportunidade. Glória a Deus. Aleluia. Agora sim.
Glória a Deus, amém? Às vezes tá tudo certinho, tudo em nossas vidas tá para fluir. Em nossas casas, na casa de cada um de nós aqui, mesmo quem mora em prédio, lá no último andar, lá no telhado, tem algo que chama calha. O que a calha faz? A calha faz com que a água da chuva tome o caminho correto e não cause infiltração na sua casa. Porém, se a calha estiver suja, o que acontece, Dri? Dá vazamento, não dá? É ruim demais subir para limpar a calha, né? O acesso é difícil. Tem que ter a escada certa, o material certo. O Leandro está falando que o peso certo. Mas é um trabalho necessário. Porque senão, ouça aqui, ó. Se a calha estiver suja, a água não flui como deveria. A casa está de pé. O telhado está bonito. Mas o que Deus tratou com a gente aqui é: limpa a calha. Desentope a calha. Tem tudo para fluir. A chuva, ela vem. A chuva representa a bênção de Deus, que diz a Bíblia que enriquece e não acrescenta dores. A chuva vem, desce sobre as nossas vidas, mas se a calha estiver suja, o que fosse para ser bênção, vai se tornar transtorno, dificuldade, dor de cabeça. Limpa o coração nessa noite. Esquece o que tem que esquecer. Deixa para trás o que tem que ser deixado. Esquece. Você escutou o que Deus falou aqui nessa noite? Se você limpar hoje o teu coração, vai fluir a bênção de Deus na tua vida. Vai fluir a bênção de Deus na tua vida. Que esta palavra possa gerar em nossas vidas o resultado que Deus trouxe a nós nessa noite. Que Deus abençoe a vida de cada um. Eu quero aqui, nessa semana, fazer um convite a vocês. O convite é: comece a preparar o culto de domingo que vem, amanhã. E como que eu posso fazer isso? Orando, jejuando, pedindo para Deus. Fala: Senhor, domingo, Pai, já amanhã. Fala: Senhor, domingo, nos visita naquele lugar. Batiza com o Espírito Santo, enche, cura, transforma, opera naquele lugar, Jesus. Se você pode, faça um propósito você e Deus aí. Fala: Senhor, eu vou jejuar pelo menos um dia desta semana, pelo culto de domingo, para que Deus transforme. Convide seu amigo, convide seu parente, para estar com a gente, para ser transformado, renovado. Nós devemos se mexer. Todo milagre que Jesus fez foi antecedido por algum movimento. Deus responde e age, opera milagre quando a gente se movimenta. Amém? Então faça isso. Você pode orar pelo culto de domingo que vem? Quem pode orar? Amém? Ih, não senti firmeza não. Amém? Oh, glória! Estaremos aqui. Terça-feira, oração, 19h30, estamos orando, buscando a Deus. Se você pode, venha, não fique em casa não. Venha orar, venha buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça. Tá aí, quarta-feira, o nosso programa Novo e Vivo Caminho, às 20 horas, agora pelo YouTube, amém?
Glória a Deus. Pelo YouTube estamos transmitindo o programa às 20 horas. Quinta-feira, o nosso culto, estamos na série de mensagens. Fé, uma questão de sobrevivência. Vamos para o 5º dia, quinta-feira, venha receber uma palavra de Deus. E no domingo, primeiro às 3 horas, quem está fazendo o curso para o batismo, os irmãos aí que estão participando do curso, 3 horas da tarde, amém? 3 horas da tarde no domingo, nós aguardamos você aqui. O Leandro perguntou se tem vaga ainda, Leni. Tem ou não? 3 horas. Amém. Fica o convite, todos que quiserem, esteja com a gente, amém? 3 horas da tarde no domingo, em nome de Jesus. E o nosso culto à noite, às 18 horas, para a glória de Deus. Estenda as suas mãos, eu quero declarar que você vai ter uma semana de bênção, de vitória, de poder de Deus. A mão do Senhor vai estar lá no seu trabalho, a mão do Senhor vai estar lá na tua escola, a mão do Senhor vai estar lá na tua família, operando bênção. É Ele que ordena a bênção. A Bíblia diz assim, ó, do Senhor é que vem a vitória. É Ele que ordena a bênção na tua vida financeira, na tua saúde, na tua família, no teu casamento, lá no teu trabalho. Ele vai abrir grandes portas que você nem imaginava que tinha, amém? Quantos creem nessa palavra nessa noite, amém? Senhor, muito obrigado por este culto, muito obrigado por tua presença, muito obrigado por tudo que o Senhor fez por nós nesta noite. Senhor, que tudo que foi ministrado, os testemunhos, a tua palavra, os louvores, gere em nosso coração fé, esperança, fortalecimento, e que nesta semana nada possa nos desanimar, tudo possa ser para a honra e glória do teu nome, que nós possamos estar firmes e sermos canal de bênção para aqueles que chegarem perto de nós. Abre portas, Senhor, esta semana. Senhor, opera cura, milagres, maravilhas. Aqueles irmãos que estão enfermos, toma, Senhor, a Jéssica, toma os irmãos, meu Pai, que não puderam estar aqui nesta noite, toma a vida deles e cura. Senhor, opera milagre. Senhor, todos aqueles que não puderam vir nesta noite, abençoa, fortalece, renova, dá força e ânimo, que nesta semana possamos ver a tua mão operando grandes e maravilhosas coisas em nossas vidas, para a glória do teu santo nome. É o que nós te pedimos e já te agradecemos, crendo em nome de Jesus. No final do culto tem uma cantina ali, os irmãos estão presentes, abençoada, amém? Não deixe de passar ali em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a nossa vida hoje e para sempre. Nós vamos dizer amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Uma excelente semana para todos em nome de Jesus.